As suas bênçãos alcançarão gerações. A bênção que está sobre a sua cabeça alcançará as próximas gerações. Deus é um Deus geracional. Ele não está interessado somente em você, somente na sua pessoa, mas sim no seu filho, no filho do seu filho, seu neto, no seu bisneto, e assim toda a sua família pertencerá ao Senhor. Nós precisamos entender esse princípio de que a nossa vida hoje irá romper amanhã na vida dos nossos filhos, dos nossos netos e nas próximas gerações. O teto que você está construindo sobre a sua cabeça será o piso dos seus filhos. Você tem noção quão importante é isso? Os limites que você tem demarcado hoje serão o começo da trajetória dos seus filhos. Os seus últimos limites serão os primeiros marcos das próximas gerações. Ou seja, até aqui eu escrevi esta linha. A próxima será o meu filho. A próxima será o meu neto. A próxima será o meu bisneto. O propósito de Deus sempre foi geracional. Por isso que ele escolheu Abraão, depois de Abraão escolheu Isaac, depois de Isaac escolheu a Jacó. Depois de Jacó, Deus escolheu todas as tribos e fez Israel. Pastor Gabriel, por que você está falando isso? Nós precisamos olhar mais à frente. Nós precisamos colocar a nossa mente e pensar que tudo que nós estamos fazendo aqui e agora não se resume somente à nossa vida. Você que já é um pouco mais maduro, às vezes eu tenho um público aqui no YouTube de uma galera que já tem mais de 40, mais de 50, assimila melhor esse tipo de conteúdo que eu estou falando. Já tem uma mente voltada a construir para a próxima geração, a deixar um legado para a próxima geração. Mas às vezes as pessoas que são mais novas, mais jovens, não têm essa mentalidade. Está focando somente em construir para si. Está focando somente em levantar um capital, uma herança. Mas maior do que uma herança é o legado, é a bênção espiritual. Essa é a verdadeira herança. E por que eu estou falando disso? O livro de Gênesis, que nós vamos concluir hoje, a nossa leitura, já lemos o primeiro livro da Bíblia, estamos hoje encerrando, 48, 49 e 50, ele se resume a essas bênçãos geracionais, ao Deus que está colocando o plano para andar através dos filhos de Jacó. Ou seja, Deus não tinha escolhido a Jacó do mesmo jeito que escolheu a Isaac, do mesmo jeito que escolheu a Abraão. O Senhor agora está dizendo, depois de você, eu continuarei com seus filhos. Olha a promessa de Deus. Jacó aqui, no início do 48, ele está adoecendo, e essa doença é a doença que ele vai partir, que ele vai falecer, vai morrer, já era velho. Mas ele diz a José, José comparece diante dele e ele diz, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade, na terra de Canaã, na cidade de Luz, e me abençoou. E disse, eis que eu farei fecundo e multiplicarei, de você sairá uma multidão, muitos povos, e sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. Ele está falando do que aconteceu em Betel, de quando Deus prometeu a ele dar uma descendência gigantesca. E por que que ele está falando isso para José? Porque a José ele está dizendo, eu estou partindo, mas a missão de vocês continua. Vocês vão continuar o projeto de Deus na nossa família. Meu, isso é muito legal. Os seus filhos vão continuar o projeto de Deus quando você partir. O projeto de Deus é muito grande e ele não vai se encerrar quando você for para o céu. Ele vai continuar nos seus filhos, nos seus netos. E é isso que Jacó está inculcando na cabeça de José. Por isso que aqui ele chama os filhos de José e disse, Deus me falou que os teus filhos são meus. Ou seja, que Deus iria transformar os filhos de José em tribo. Por isso que não tem tribo de José, mas sim tribo de Efraim e tribo de Manassés, que eram os dois filhos que nasceram no Egito em José. Então Deus pega os netos de Jacó, não precisa dessas aspas, os netos de Jacó e transforma eles em filhos para criar tribos. Esse é o capítulo 48. No capítulo 49, as bênçãos profetizadas, as bênçãos proféticas de Jacó, você tem esse vislumbre da próxima geração. Ele chama filho por filho e fala as bênçãos. Filho por filho. Ele fala sobre Rúben, ele fala sobre Simeão e Levi, ele fala sobre Judá, ele fala sobre Efraim, sobre José, tudo isso sobre Dan,
Se você pegar o capítulo 49, todo o capítulo 49 é focado nas bênçãos que Jacó profetizou sobre os seus filhos antes dele falecer, antes dele morrer. Mas eu quero só que você atente para algo que talvez você não tenha percebido na sua leitura, que ele profetiza o Messias. Na tribo de Judá, você lembra que Jesus é da tribo de Judá? Porque Jesus é filho de Davi e Davi é da tribo de Judá? Olha só que coisa interessante. Judá, os seus irmãos o louvarão. Estou lendo 49:8. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Fala que ele sempre vai vencer. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? Daqui vem a expressão, o leão da tribo de Judá. É desse texto. É desse versículo que nasce o termo, o leão da tribo de Judá. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Ele tem uma bênção mais excelente, uma bênção específica para Judá. Porque Deus havia dito. Eu não sei se Jacó falou isso sabendo que o Messias prometido viria de Judá, ou se ele profetizou quando o Espírito Santo toma a boca e ele profetiza sem nem saber do que estava falando. Acontece muito isso na Bíblia. Os profetas falavam a respeito de coisas que nem mesmo eles entendiam. Não fazia sentido o que eles estavam ministrando. Mas eles falavam porque o Espírito lhes tomava a boca e ministrava as palavras. Na bênção dita aqui a Judá, eu não sei dizer para você se Jacó tinha consciência do que realmente estava falando, do peso de suas palavras, mas ele aqui faz uma profecia clara a respeito de Jesus Cristo, né? Fala do governo de Cristo, fala do Cristo que vem, que esse cetro é um cetro de justiça, que ele tem um governo perfeito. Olha que coisa linda. Deus sempre mostrou, né, que ele estava no controle da história, por mais que a gente não tenha entendido isso. Finalzinho do capítulo 49, a gente vê a morte e o sepultamento de Jacó, que Jacó é sepultado lá em Canaã, ele não é sepultado no Egito. E no capítulo 50, os irmãos de José têm um temor no seu coração. Qual era o temor? Meu pai morreu. Então a garantia que eu tinha que José não ia me matar, também. Porque eles pensavam que José ainda havia carregado uma mágoa no coração. Que José ainda estava, né, eu disse, eu vou só esperar papai morrer, que quando pai morrer, eu vou me vingar desses irmãos que me venderam. Mas José aqui, ele diz, vocês não precisam se preocupar. Olha o que é que José fala. Verso 19 do capítulo 50. Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Ele falando para os seus irmãos. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou e lhes falou o coração. Deixa eu só pegar isso daqui e aplicar à sua vida. Vocês tentaram fazer mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Todo o mal que tentaram fazer contra você, contra a sua casa e contra a sua família, Deus transforma em bem. O mal que tentam fazer contra a sua casa, Deus transforma em bem. Você que está assistindo esse vídeo, eu quero que você receba essa declaração e creia nesta palavra. Todo o mal que prepararam contra você, contra a sua casa, seja por meio de palavras, seja por meio de obras, seja por meio de armadilhas, seja por meio de feitiçaria, Deus transforma em bem. Nós somos um povo que está debaixo de uma palavra profética. Toda ferramenta preparada contra ti em juízo, tu a condenarás. E toda palavra que se levantar contra você, você a rejeitará. Rejeite, repreenda, porque todo o mal que fizeram contra você, Deus vai transformar em bem. Eu quero que você escreva aqui embaixo. Todo o mal que fizeram contra mim, Deus irá transformar em bem. Até quando o inimigo pensa que está lhe destruindo, na realidade, está só lhe aproximando do que Deus preparou para a sua vida.
Gênesis se encerra assim, com as bênçãos proféticas de Jacó. Jacó consolando seus irmãos, dizendo que vai ficar tudo bem. E ele fala o seguinte: olha a visão de um servo de Deus, de um sonhador, de um profeta. Verso de número 25 diz: Deus certamente visitará vocês. E quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José estava no Egito. José tinha sua vida estabelecida no Egito. Mas ele sabia que um dia Deus visitaria o seu povo, sua casa, e que eles iriam sair dali e voltar para a terra da promessa, para Canaã. Você sabe que isso vai acontecer no próximo livro, que é o livro de Êxodo. Mas pense que quando ele falou isso, era 400 anos atrás. Ele já sabia que no futuro Deus iria fazer uma circunstância, uma realidade, que todos que estavam ali no Egito, filhos de Jacó, iriam regressar a Canaã. E ele disse: quando o dia chegar, levem os meus ossos daqui. Eu quero ser sepultado na terra prometida. Olha que mente. Olha que confiança na promessa de Deus. Olha que certeza. Como é que a gente crê, como é que a gente aplica a nossa vida? Tenha a certeza de que o Senhor dará a você uma terra diferente. Você pode até partir. Jesus pode até ainda não ter voltado. E talvez o seu pai, a sua mãe, os seus avós tenham partido para o céu, aguardando a ressurreição. Mas breve ele virá. Que Deus te abençoe. Curta esse vídeo. Compartilhe com pelo menos 5 pessoas. É muito importante você compartilhar. Você não sabe o quanto nos ajuda o seu like e o seu compartilhamento. Também se inscreva aqui e ative o sininho, porque todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, sempre estudos bíblicos, comentários, reflexões da Palavra de Deus, você vai ser o primeiro a receber. Fica na paz e até o próximo vídeo.